Amigos do canal Detetive Vascaíno, estou na área de novo, iniciando a semana, uma semana quente no Vasco por conta da possível definição do novo técnico, da necessidade de voltar a ganhar na Sul-Americana e no Brasileirão, onde o time despenca na tabela, e principalmente pelo clima político que começou a assolar os bastidores do clube. Hoje a situação tomou rumos surpreendentes com as últimas declarações do ídolo Edmundo, que rompeu com o atual presidente do Vasco, Pedrinho, que era seu fiel escudeiro. Isso tudo mais você vai ficar sabendo aqui, e ainda tem também algumas informações importantes que consegui apurar sobre o Puerto Cabello, visando esse jogo com o Vasco na quarta-feira. Por lá a situação em termos de desgaste físico não tá muito diferente não, viu? Portanto, fique ligadinho até o final, deixa o like, compartilhe o conteúdo do amigo e venha se juntar a nós nesta plataforma, sendo mais um inscrito do canal. Bom, meus amigos, vamos começar esse giro de hoje inicialmente falando da situação do Fernando Diniz, que cá pra nós virou uma novela, viu? Como é notório e já revelado pelo próprio Pedrinho, Diniz é o nome de consenso, é o nome que o Vasco negocia para ser o treinador da equipe em substituição ao Fábio Carilli. As conversas ocorrem desde semana passada e o velho problema salarial é que vem impedindo ainda a negociação ainda não ter sido concretizada. Diniz e Pedrinho têm alinhados aí o mesmo pensamento sobre ser o comandante do Vasco, mas para isso precisa tudo ser desenhado no contrato com as cifras e condições exigidas pelo Fernando Diniz e pelo seu staff na figura do empresário Giuliano Bertolucci. As informações que chegam, que as conversas estão aí nos ajustes finais e tem grande chance de até quarta-feira ocorrer aí uma definição nesse sentido, e aí com o Fernando Diniz sendo contratado. O fato do Diniz hoje, com os títulos que teve por ter servido à seleção brasileira, aumentaram os custos do treinador, e isso torna aí para o clube, como o Vasco, que trabalha com teto, uma negociação ainda mais complexa. Só vontade expressa entre as partes não basta. O Diniz quis ouvir mais do Pedrinho sobre o projeto que o Vasco tem a oferecer, o que se vislumbra em termos de reforços, debater mais sobre o elenco, a segurança do seu trabalho e, claro, fundamental, o quanto o Vasco pode chegar para contratá-lo. O Pedrinho vem tentando chegar à corda ao máximo, ciente da vontade de ter o Fernando Diniz à frente desse elenco. Então, nas próximas horas, poderemos, enfim, ter esse desfecho. Até a hora em que eu gravava esse vídeo, o acerto ainda não tinha sido concretizado. Mas a informação é que o debate estava avançando em termos de números e veremos aí se realmente o Vasco vai alinhar aí os termos salariais com o Fernando Diniz. Inclusive saiu uma notícia aí dando conta de um salário na casa de 2 milhões de reais pedidos pelo treinador, uma coisa totalmente incoerente com a realidade do Vasco, que não teria como aceitar esses números, né? Lembrando que no Cruzeiro o Diniz ganhava na casa do 1 milhão de reais, o que já é muito, por sinal, por conta dos seus últimos trabalhos que não foram lá essas coisas. Mas veremos aí as cenas dos capítulos finais. Bom, prosseguindo, vamos falar de Puerto Cabello e Vasco pela Sul-Americana, jogo que acontece na quarta-feira à noite. O Vasco já foi para Venezuela, onde amanhã treina por lá para ir se ambientando ao cenário da partida. Na bagagem, certezas e incertezas caminham juntas. Uma das certezas é que o Vasco já tem desfalque certo para essa partida e também voltas certas. Sobre desfalques, além do Maurício Lemos e o Paê, que seguem de fora por problemas médicos, o Vasco informou que mais um se junta a eles. O zagueiro Lucas Freitas, que ontem saiu lesionado na partida contra o Palmeiras. Segundo o clube, o jogador realizou exames de imagens que apontou aí lesão parcial da fáscia plantar, né? Sola do pé, para ser bem claro. Ele então retornou de Brasília para o Rio de Janeiro e já iniciou o tratamento intensivo. Em compensação, o angolano Lloyd Augusto, que saiu chorando e dando pinta de que se lesionou seriamente no músculo, não foi constatado nada. Segundo o Vasco, ele sentiu realmente um desconforto no músculo posterior da coxa esquerda, realizou o exame de imagem e que não apontou lesão estrutural da musculatura. Viajou com a delegação e fica a cargo do Felipe a sua escalação. As novidades da lista de relacionados com isso ficam a cargo do zagueiro Lincoln e do meia Lucas Zuccarello, né, que já treinaram com o grupo hoje em Brasília e embarcaram para a Venezuela. São novas opções do Felipe, que já tinha dito ontem que iria dar oportunidades à base, né? Outras certezas são as voltas do Verratti e do Coutinho, que ficaram de fora do jogo contra o Palmeiras ontem por conta do desgaste físico. Eles treinaram normalmente hoje lá em Brasília, antes de viajar, e estão dentro desse jogo. As dúvidas, ou melhor, as incertezas, dizem respeito à formação que o Felipe vai trazer a campo. Com essas confirmações e desfalques, o time ainda não está definido.
Apesar disso, o Luiz Gustavo, que ontem entrou no lugar do Lucas Freitas e foi elogiado pelo Felipe, deve ser confirmado do lado do João Victor na zaga. Sobre o meio-campo, aí a dúvida: Matheus Cocão, Tietê, quem segue no time aí? Ou os dois podem de repente seguir juntos, caso ele mude a formação. Enfim, amanhã a gente vai ter aí os primeiros sinais em termos de escalação. Bom, vamos dar uma pincelada agora rápida no Porto Cabedelo, que também vive uma situação parecida com a do Vasco em termos de desgastes, viu? Pelo que eu pude apurar hoje junto às colegas que cobrem o time venezuelano, a equipe vive uma maratona de jogos, tanto pela Sul-Americana quanto pelo campeonato local. E tem ali obrigado o seu treinador, o Vasco Faísca, a rodar mais o elenco. No sábado, por exemplo, na derrota por Deportivo Táchira por 2-1, com um gol tomado aos 50 minutos do segundo tempo, o time teve muitos jogadores apresentando problemas físicos. O técnico se viu obrigado a mexer em muitas posições e no jogo de sábado ainda ficou sem 6 titulares que estavam suspensos. A sorte dele é que esses 6 estarão no jogo contra o Vasco. De qualquer forma, por conta da viagem, do pouco tempo para descansar, ele vai ser obrigado a mexer. Vamos ouvir aí então o português Vasco Faísca se justificando sobre esse momento em termos de problemas físicos e com foco aí nos próximos jogos. Ele vai falar aí em espanhol, porque a entrevista foi dada após o jogo de sábado para a imprensa local. Confira aí. É tudo muito complicado porque, como dizia antes, uma situação normal de campeonato é sudamericana, mas tendo todos, pelo menos casi todos, é mais fácil. O problema é que eu hoje teria no banquillo 4 jogadores da filial e 4 jogadores lesionados. Estava no banquillo porque se no era un poco feo, tenemos un banquillo solo con 4 o 5 jugadores, tenemos ahí jugadores importantes como Momo, como Salim podría jugar 10 minutos, Oscar Hernández otros 10-15 minutos, jugó más de lo que debía porque tenía mucho riesgo que se jugase, podría lesionarse más tiempo, no queríamos arriesgar tanto. Neftali ha hecho un buen partido, ha hecho gol, pero también salió porque tenía problemas físicos, pero para salir, así como Harry, también Harrison Contreras también no estaba muy bien, muchos cambios por problemas físicos, mucha gente con un poquito de problemas, después tenemos los 6 jugadores con la suspensión. Pelo menos para el partido con el Vasco, esos 6 pueden jugar, están disponibles, tenemos más alternativas y podemos rodar un poco el equipo para tener gente más fresca, con más energía. Bom, e para fechar, vamos destacar os bastidores quentes do Vasco, que o Vasco está vivendo aí em termos de política, viu? Hoje o ídolo Edmundo anunciou no seu canal de YouTube que rompeu com o seu ex-colega Pedrinho, o atual presidente do Vasco. Segundo Edmundo, Pedrinho o retirou do grupo da Sempre Vasco e com isso ele se sentiu meio que traído, apunhalado pelas costas, né? Enfim, totalmente decepcionado pela atitude do Pedrinho, já que o Edmundo trabalhou muito para que o Pedrinho fosse aí eleito pelo Vasco. E a situação está bem quente mesmo, ao ponto do Edmundo ameaçar jogar aí várias coisas no ventilador. O Edmundo disse o seguinte, abre aspas: eu disse a ele várias vezes, não queira me ter como inimigo, eu sei de tanta coisa que vocês iriam adorar saber. Principalmente aqueles que não gostam do Pedrinho, fecha aspas. Complicado, hein? Seria interessante então o Edmundo falar, né? Porque senão acaba ficando até conivente com toda a situação que ele disse saber. E ele aproveitou para dizer que será oposição do Pedrinho na eleição do ano que vem, e que se sente obrigado a tirá-lo da presidência. Segundo Edmundo, é um compromisso dele com os vascaínos. Veremos aonde isso aí vai dar. Bom, meus amigos, então deixem seus comentários no vídeo aí a respeito de todos esses assuntos e vamos interagir juntos. Amanhã a gente está de volta com muito mais. Um grande abraço e até a próxima.